No decorrer desse ano, a gente está enfrentando muitos problemas com os FIAGROS, Fundos de Investimentos do Agronegócio, com relação às empresas onde os FIAGROS pegam esses CRAs, né, para quem ela empresta esse dinheiro, teoricamente. A gente tem um aumento expressivo no número de recuperação judicial dessas empresas. Então, com a macroeconomia e com todas as outras questões que estão relacionadas dentro do agronegócio, com a maior dificuldade de geração de dinheiro e de caixa, as empresas não estão arcando muito com aquilo que elas devem. Então, com isso, alguns FIAGROS têm sofrido bastante, que foi até tema do vídeo que eu fiz passado. Vou deixar o link aqui se você não assistiu. Eu acho interessante para você ter essa maior ciência. Com isso, a gente se pergunta, então, será que perde-se o interesse pelos investimentos do agronegócio? Será que investir em FIAGRO, então, é tão arriscado assim como todo mundo diz? Aqui a nossa missão hoje é conversar sobre o KNCA, que é um FIAGRO que eu acho bastante interessante, e mostrar que ele é um pouquinho diferente desses FIAGROS mais problemáticos e mostrar algumas características específicas para que você consiga pegar o seu FIAGRO da carteira, comparar com esse daqui, comparar com as análises que eu faço no vídeo, ver os pontos-chave que precisam ser analisados para ver se realmente faz sentido você tomar uma exposição de risco maior, talvez apenas por um dividend yield de 16%, 17%, né? Ficar sofrendo ali por essa rentabilidade tão arriscada enquanto sua carteira vai de mal a pior, talvez não faça tanto sentido. Então aqui você vai conseguir entender perfeitamente tudo isso que eu estou falando. E pessoal, a primeira coisa que a gente analisa num FIAGRO é o seguinte, que é uma carteira de crédito. Essa carteira de crédito é uma carteira similar, por exemplo, a você emprestar o seu dinheiro para alguém. Eventualmente, meu pai me pedia um dinheiro emprestado e eu logo emprestava porque eu sabia que ele era um bom pagador. Já o meu primo tinha algumas dificuldades financeiras, onde se eu emprestasse o dinheiro para ele, eu iria incorrer na inadimplência. Então, essa carteira de crédito, onde o FIAGRO está ali estudando os ativos de CRA que ele compra, isso tem que ser muito bem analisado para ver quem é o tomador, para quem o fundo está emprestando dinheiro, para quem esse CRA está financiando dinheiro. Então, a primeira coisa que olhar é qual empresa que está tomando esse dinheiro. É uma empresa boa, uma empresa sólida, resiliente, porque a gente sabe que executar as garantias, né, aquelas alienações fiduciárias de tomar máquinas, de tomar terras, de tomar dinheiro de caixa, isso é muito mais complicado. Então, o banco que vai fazer o empréstimo desse dinheiro, ele precisa ser muito criterioso para analisar se aquele devedor é um devedor que tem um rating, que tem uma classificação de risco boa ou não. Então, isso é um ponto que a gente vai olhar aqui nesse vídeo. Segundo, é a performance desse FIAGRO nos últimos anos. É um FIAGRO que vem despencando, é um FIAGRO que vem entregando rentabilidade negativa, ou é um FIAGRO que vem vencendo ali outros indexadores, por exemplo, como os indexadores de renda fixa, o próprio Ibovespa em si, ou até mesmo que chega mais próximo dele, o IFIX. Porque quando nós vamos analisar investimentos, o investidor sempre vai olhar para onde o dinheiro dele vai render mais dentro de um certo risco com uma liquidez, ou seja, um possível resgate no tempo que ele acha necessário de acordo com cada um. Então, se é um FIAGRO que vence os indexadores principais por um longo período, então quer dizer que o dinheiro que está sendo colocado ali é um dinheiro que está sendo bem empregado, porque ele está te retornando um valor que é acima dos demais indexadores. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? E uma coisa importante também, qual que é o tamanho do FIAGRO, né? Qual o patrimônio líquido dele? É um FIAGRO que tem um patrimônio líquido muito grande? Ele pode ter uma carteira de crédito bem diversificada, com vários ativos diferentes, similar à sua carteira de investimentos, né? Aí na sua carteira você tem vários ativos, né? Você tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, FIAGROS, você tem FIINFRAs, por exemplo. Então tudo isso vai mitigando o risco de incorrer em algum ativo da sua carteira específica, despencar, não levá-la toda a sua rentabilidade por água abaixo. Então aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, trazendo a primeira comparação de um fundo que você deve se comparar, de um FIAGRO que você deve comparar, aqui no caso que a gente está analisando bem especificamente o KNCA, a gente olha aqui o gráfico de rentabilidade desde o seu início, desde 2021. Quando a gente analisa a comparação de quem investiu no KNCA ou quem deixou o dinheiro no CDI lá rendendo automaticamente, emprestando para o banco,
ou quem investiu nas empresas principais do Ibovespa, ou até mesmo colocou o dinheiro lá no Tesouro Direto, no IPCA+, ou tem fundos imobiliários, né? São muitas comparações para a gente dar uma olhada aqui. Quem investiu desde o início do KNCA até a presente data teve uma rentabilidade muito superior aos outros demais indexadores. Você pode perceber que, enquanto o KNCA rendeu 47,42%, o CDI rendeu 35%, o Ibovespa, a média foi 28%, o IMAB, que é o IPCA, 28,12%, e quem investiu em fundos imobiliários, com base no IFIX, teve uma rentabilidade de 22,77%. Isso já nos traz um primeiro parâmetro, que é aquele da rentabilidade que eu falei. Então, o dinheiro ele foi mais empregado, ele mais bem rentabilizado dentro do KNCA do que nos outros indexadores de renda fixa e renda variável que a gente tem disponível para análise. Agora a gente vai entender as particularidades do KNCA. Então, o que ele é? Ele é um fundo que investe no agronegócio através de CRAs e FDICs, CRAs que são expostos ao IPCA ou ao CDI. Tem vídeo meu falando só sobre rentabilidade de IPCA ou CDI. Vou deixar o link, que é interessante que você saiba essas variações, o que acontece quando a Selic sobe e desce, onde que impacta nos dividendos do fundo. Voltando para o KNCA, então, a gente tem um fundo que tem 2,2 bilhões de reais, é o maior fiagro da Bolsa de Valores, tá, pessoal? Ele tem 68 mil cotistas, ele geralmente tem uma carteira de crédito que está rendendo CDI mais 5,02. Então, por isso que quando você compara ele com o próprio CDI, ele está performando um pouquinho acima, tá? Então, é mais por isso. Ou se compara com o IPCA, IPCA mais 7,9, que é uma taxa média aí, por isso que ele consegue vender também esse indexador. Ele tem uma liquidez média diária gigante, né? 2,9 milhões de reais, então você consegue comprar e vender suas cotas facilmente, ou se grandes investidores entrarem de uma vez no fundo, não vai mexer tanto na cota assim, né? O valor patrimonial é R$102, né? Seria o preço justo ali da cota. Ele paga também, por entregar essa rentabilidade mais exacerbada, uma taxa um pouquinho cara, né? 1,2% ao ano você deixa ali para o próprio fundo, mas para ter um material premium, para ter um ativo premium na sua carteira, você vai ter que perder por algum lado. E essa taxa de administração é onde você vai perder mais, lembrando que mesmo assim teve essa rentabilidade muito ativa. Quando a gente dá uma olhada, então, basicamente na carteira de crédito dele, um pouco de CDI, um pouco de IPCA, um pouco dos FDICs, como que está isso aqui, pessoal? A parcela investida no CRAs em IPCA corresponde atualmente a 31,3% do patrimônio no fundo, com uma remuneração média, igual eu disse, de 7,75% ao ano. Aí o montante que é investido nos CRAs que estão indexados ao CDI corresponde a 57% da carteira, quase meio a meio ali do patrimônio, né? Com uma remuneração média de CDI mais 4,5%. Sobra um pouquinho para investir em FDICs, que corresponde a 15,4% da carteira, sendo 9,1% através de um veículo que investe em CPR, né, da Citrosuco, com uma remuneração de IPCA mais 8%, e 6,3% na cota sênior de um veículo que investe em direitos creditórios pulverizados, originados pela Indigo, com uma remuneração de CDI mais 4,6%. Então ele tem essa carteira bastante dividida, 61% CDI e IPCA 38,7%. Então consegue se aproveitar dos dois cenários. No cenário onde eu tenho uma inflação mais alta, que é o que está acontecendo agora, o fundo consegue rentabilizar um pouquinho mais de dinheiro, porque cobra-se do CRA, da taxa ali do devedor. Eu vou te emprestar o dinheiro a IPCA mais 5%. Então, se o valor de IPCA, a nossa taxa de inflação, está mais alta, o fundo acaba recebendo mais. Ou ele pega a parte do CDI. CDI acompanha a Selic. Então, a gente tem uma Selic a 10,5%. Então, o fundo vai pegar ali CDI mais um pouquinho, tá? CDI mais 4%, por exemplo. Então, nesse cenário atual, o fundo está ganhando bem nos dois cenários específicos, tá? Por isso que é um fundo bem concorrido, é o fundo que você não vai ver negociações num valor muito abaixo do valor patrimonial, é um fundo que tem entrega ali bastante rentabilidade por conta dessa carteira mista. Nós temos também que dar uma analisada aqui nos segmentos que ele investe, né? Então ele está diversificado em todo o território nacional e a maior parte da carteira está em bioenergia. Depois a gente tem a produção de insumos, proteína animal, citrocultura, distribuição de insumos e outros ativos pulverizados, tá? Sendo aqui, na minha opinião, a distribuição de insumos um
valor mais arriscado na carteira. Então, outros fiagros que têm essas distribuidoras mais pujantes, com maior percentual do patrimônio líquido, vão ser mais arriscadas. Nós temos exemplos na Bolsa de Valores. Então, analisando um pouquinho assim, quem são os clientes principais dessa carteira? A gente tem uma representante da John Deere também, que é uma empresa muito interessante sobre veículos agrícolas, né, de altíssima qualidade. Nós temos como devedores a Minerva Foods e a BRF, que tem rating, olha só, o Standard & Poor's BR AAA, que é um standard onde você consegue ter segurança no empréstimo do dinheiro, ou então pela tabela Fitch, AA+, né, que a gente fala aqui, AA+, no perfil brasileiro, tanto para a Minerva Foods quanto para a BRF. A gente tem também aqui, ó, um grande devedor, que é a Klabin também, que é bastante retificada ali, BR AAA, né, ou AAA no Fitch. Então, é um bom devedor para você emprestar o seu dinheiro. Temos também a Raizen, que tem uma classificação muito interessante, e a usina Itamaraty, grande produtora aí de açúcar também, com uma carteira de crédito bem segura e interessante. Então observa que a gente tem aqui um fiagro, que ele tem um patrimônio líquido muito grande, que ele tem uma carteira de crédito com bons devedores, que ele performou bem nos últimos anos, e agora falta a gente analisar o tamanho dessa carteira de crédito para esses 2,2 bilhões de reais. Então a carteira hoje ela compreende 39 ativos, então de certa forma bastante diversificado, porque o primeiro ativo que tem o maior valor compreende só 4% da carteira. Então suponhamos que ele não pague só 4% do fundo que vai ser comprometido, tá? Que é um CDI mais 5, por exemplo, né? Então ele tem parte da carteira, os primeiros 23 ativos em CDI, depois ele tem parte da carteira ali, o restante em IPCA, e ele tem 2 FDICs, um IPCA e um CD. Então, uma carteira construída com bastante estratégia, pessoal, porque afinal de contas, né, a gente está falando nada mais, nada menos aqui do KNCA. KNCA que é administrado pela Quineia, Quineia que é administrado pelo Itaú. Então, não adianta nem contestar essas questões de créditos com o Itaú, né, pessoal? Hoje, o fundo está sendo negociado a R$105, então teve uma recuperação muito boa. Ele caiu porque todos os ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, FIINFRAs e FIAGROS caíram no primeiro semestre de 2024. Então a gente tem essa recuperação agora, hoje com valor patrimonial médio de 1,03, então um pouquinho acima da média do mercado, que está em 0,94, porque ele é um fundo que entrega muita segurança e rentabilidade, tá, pessoal? Em termos de dividendos, ele paga nos últimos 12 meses ali 13,4% em dividend yield, então um dividendo bastante atrativo. A gente percebe que com o passar do tempo ele diminuiu um pouquinho essa distribuição. Por quê? Ano passado a gente tinha uma taxa Selic maior. Se a taxa Selic estava maior, pessoal, o que acontece? O CDI acompanha um pouquinho essa taxa. Então, com isso, a gente tem uma rentabilidade melhor. Agora, com essa regulação, a gente tem um dividendo médio aí de R$1,05, que está sendo distribuído entre R$1 e R$1,06, por exemplo, né? Só para ficar um pouco mais claro aqui. Então, ele vem distribuindo esses dividendos de forma bem interessante, tá? Então, o que é o KNCA, pessoal? O KNCA ele é um fiagro que tem 40 ativos na sua carteira. Começou lá em 2021, então é bastante recente, mas já tem 2 bilhões de reais na sua carteira de crédito ali. O valor justo de uma cota, se você fosse comprar uma cotinha para receber R$1,06, você pagaria R$102 se fosse a cota justa. Mas, pelas atratividades do fundo, hoje você vai pagar um pouquinho mais caro, R$105, ou seja, um valor patrimonial de 1,03, 3% mais caro do que aquilo que ele deveria custar, tá? Tem 68 mil cotistas, R$2.750.000 em liquidez média diária, um dividendo, a gente conversou, 13,4%, e o último dividendo dele foi de R$1,06. Então, nisso, a gente fecha essa análise do KNCA para que você pegue todos os pontos que eu elenquei aqui neste fiagro e coloque a analisar na sua carteira, tá? Veja aí esses pontos, se é um fiagro que você tem na carteira, como que é a carteira de crédito, se ele venceu os indexadores, se ele está com valor patrimonial legal, se ele distribui dividendos de forma constante. Então, tudo isso você vai analisando e criando mais critério na sua própria análise, tá? Então, esse aqui, particularmente, para mim, na minha opinião, lembrando que não é sugestão de investimento, não é para você sair comprando isso aqui, tá? É só para você estudar e ver como que faz essa análise dos fiagros. Para mim,
KNCA, ele é o melhor fiagro da Bolsa de Valores, tá? Então, por todas as questões que eu disse aqui, faz parte da minha carteira pessoal também. Eu só tenho 2 fiagros na minha carteira pessoal. E é isso, pessoal, tá? Então, é um fiagro ali de bastante classe, digamos assim, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque tem vídeo diário, me esforço muito para fazer vídeos todos os dias aqui pra gente, então compartilha o vídeo pra mim, pra gente crescer a nossa comunidade e me dar essa impulsionada para poder fazer vídeos cada vez melhores para vocês aqui. Comenta pra mim sobre o KNCA, eu preciso saber o que você também acha desse fundo, pra gente discutir aqui nos comentários, acho bem interessante. Não deixe de me seguir no Instagram também, onde eu faço publicações eventuais, tá? E aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo dia. Até mais.